Olá, quarta no ar, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar a nossa 20ª semana? Pois é, hoje nós estamos aqui na sexta-feira, dia 13 de agosto, 13/8, certo? Nós temos aqui, ó, nessa sexta-feira, nossa aula 2. Não temos atividade no livro hoje, mas temos atividade impressa de língua portuguesa. Então, nessa atividade de língua portuguesa impressa, nós vamos falar sobre a sílaba tônica. Lembra quando a gente começou a falar sobre acentuação circunflexo e acentuação acentuação aguda? E eu comentei com vocês numa das explicações que o acento sempre vai na sílaba mais forte, na sílaba tônica, certo? Então hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a sílaba forte, a sílaba tônica. Então aqui você está vendo o menininho ali, ó, ele está levantando um peso, né? Bem forte, no caso, bem alto. E ele está me dizendo aqui, né, o que seria essa sílaba tônica. Tá vendo aqui, ó? Sílaba tônica é a que pronunciamos, ou seja, a que falamos, né? A que falamos com maior intensidade, com maior força. É a sílaba mais forte. Então, sílaba tônica é aquele pedaço da palavra, é a parte da palavra que tem mais força, que é como se a gente levantasse ela mais do que as outras partes, tá? Bom, se a parte mais forte chama sílaba tônica, então como é que chama as outras sílabas que não são tão fortes, né? Nós temos também um nome para elas. Nós chamamos ela de sílaba átona. Tá vendo o menininho aí, ó? Esse menininho aí, ele não tá aguentando levantar o peso por causa, né? Que no caso aí, ele representa a sílaba mais fraca. Então, sílaba átona é a que pronunciamos com pouca intensidade, é a sílaba mais fraca, certo? Se você descobriu qual é a sílaba tônica, a sílaba mais forte, naturalmente, as outras que sobraram, né, são as sílabas átonas, as sílabas mais fracas. Aí eu dei exemplos aí do lado, tá vendo? Ó, café, você tá vendo? Vou até aumentar um pouquinho e colocar mais para cá. Ó. Aí você tem um exemplo, ó. Café. De vermelho eu coloquei aqui a sílaba tônica, tá vendo? E a sílaba tônica é a mais forte, você vê que ela tá mais alta que a outra. Aqui você tem o K. O K é o quê? Sílaba átona, sílaba mais fraca, né? Ela vem para baixo, a outra sobe, porque é mais forte. E assim os outros exemplos aí, ó. Sacola. Então eu tenho aqui o sa e o lá são sílabas mais fracas. São faladas com menos força, então elas não levantam muito, não são muito elevadas. Então nós chamamos de átona, certo? Aí nós temos de vermelho a sílaba que levanta mais, que vai mais ao alto, com mais força. É a sílaba tônica. Em médico também é a mesma coisa, ó. Mé é a sílaba mais forte. Você viu que ela foi mais para o alto, tá vendo? Ela está mais alta que o restante. Por quê? Porque ela é a sílaba tônica. E as outras duas aqui são as sílabas átonas, as sílabas mais fracas. Então, leia com atenção essa explicação, né, que tá escrita aí na sua atividade. Ouça bem o que eu estou falando aqui com vocês. Qualquer coisa, volta o vídeo um pouquinho. Não é um assunto difícil, tá? Você só tem que reparar quando é que a sílaba é mais forte, aquela que levanta mais. Eu costumo brincar que você pode usar quando você estiver com dúvida, como se estivesse chamando alguém. Porque quando a gente chama alguém, a gente levanta, né? A gente costuma fazer o quê? Levantar a sílaba mais forte. Então, por exemplo, se eu for chamar a Daniela, né? Daniela, qual que levantou mais quando eu gritei? Daniela. O E, né? Então, o E seria a minha sílaba tônica. Então, é só você observar. Se tiver dúvida, você finge que está chamando aquela palavra. Por exemplo, ó, vamos pegar o balão aqui que está de exemplo. Quando você fala balão, não sei qual que é forte. Então, você pensa, vou fingir que estou chamando balão. Balão! Você viu qual que ficou mais comprida? Qual que parece que levantou mais? Foi o lão. Então, automaticamente é a sílaba tônica, a sílaba mais forte, como está aí no exemplo para vocês, certo? Ela se levanta mais quando a gente fala, certo? Na voz da gente.
Aí nessa primeira atividade aí dessa menininha, você vai pegar e vai fazer o quê? Você vai escrever as palavras nos quadros, destacando a sílaba tônica no quadrinho elevado. Tá vendo aí? Igual ela fez com o balão, tá vendo? Ela colocou a sílaba átona, a sílaba mais fraca no balão no quadradinho mais baixo, e a sílaba mais forte ela colocou no quadradinho mais alto. Tá vendo? Subindo. Você vai fazer a mesma coisa com abacaxi, ameixa, peixe, médico, boné e saúde. Por exemplo, aí a palavra peixe, né? Por que eu vou pegar peixe primeiro? Porque a primeira que está aqui, vou fazer para vocês, ó. Deixa eu aumentar só mais um pouquinho para ficar melhor para vocês. Ó, esse primeiro quadrinho que está aqui, ó, eu vou usar para uma das palavras que tem duas sílabas, dois pedaços. Então, nós temos aqui a palavra peixe e a palavra boné. Só observando ali que boné tem acento no né, eu já sei que a sílaba tônica qual que é, né? Então, sabendo disso, fica peixe. Por que peixe? Porque a sílaba que está no alto, observe aí, a sílaba que está no alto é essa aqui, ó, esse primeiro quadradinho, certo? Então, teria que ser o quê? A primeira sílaba. Se ela está no alto, né? Então, eu vou pegar e escrever aqui, pei, e o resto que é mais baixo, menos forte, né? Mais fraca, peixe, certo? Então, pei, ele tem mais força, então ele fica no alto. É isso que você vai fazer com as outras palavras. Você vai colocar a sílaba tônica, a sílaba mais forte, no alto, e as outras que não são, né? Que são átonas, que são fracas, você vai colocar nos quadradinhos mais baixos. E do lado, para continuar praticando a sílaba tônica, você vai escrever o nome das figuras, colocando em destaque a sílaba tônica. Igual nesses exemplos aí, ó. Já tem exemplo, tá vendo? Automóvel, o mó é mais forte, tá vendo? Então, como o mó é mais forte, ele ficou lá na escada, né? Como se fosse uma ruazinha e de repente tem um prédiozinho, né? Então, a parte que sobe é a sílaba tônica. Então, você pode observar aqui, ó, que essas aqui, ó, ficaram embaixo. Aí, quando foi a hora da sílaba tônica, ela ficou lá em cima. A mesma coisa com balão. A parte, né, átona, a parte fraca ficou aqui embaixo e a parte forte ficou lá em cima. Desse jeito, você vai fazer com borboleta, com óculos, árvore, coelho, sapato e panela, certo? Já tem aí o local da sílaba tônica onde é que ela vai subir. Você só tem que prestar atenção em repartir, né, cada pedaço da palavra, cada sílaba, ok? Então, por hoje é só. Essa é a atividade, né? Sílaba tônica e sílaba átona. Você, prestando atenção em qual é mais forte, você já sabe quais são as fracas também, certo? Por hoje é só, pessoal. Até a próxima.